Terça-feira passada, a histeria e o histrionismo reinaram na Comissão de Infraestrutura com o piti de Marina Silva no Senado. A ministra, que praticamente reina, mas não governa, foi engolida pelo parlamento, cada vez mais tendente a isolá-la ao tramitar o projeto de lei geral do licenciamento ambiental. Agora, mais brando em relação à acolhida de investimentos privados, em detrimento da pauta de sustentabilidade acolhida pelos ecochatos. A moça do Seringal do Bagaço, mais acolhida externamente do que entre seus colegas de esplanada, foi chamada a falar sobre áreas de preservação no norte do país. E nas mais de 3 horas de sessão, pouco entregou em termos de coerência discursiva e respostas objetivas aos questionamentos, porque deixou a histeria tomar conta de sua fala. E assim, protagonizou cenas de despreparo, de irritação, falta de tato, desequilíbrio verbal e vitimismo. Evidente que a lacrosfera ficou excitadíssima contra a alegada violência de gênero, misoginia e sexismo a que Marina Silva foi submetida. Isto é, aquela ladainha de sempre para verberar o empoderamento da mulher e verberar discursos de ordem contra o homem em prejuízo da meritocracia. É o feminismo que, no lugar da igualdade de espaço, luta, isto sim, para dizer a verdade, por bajulação e privilégio. A ministra, no próprio governo Lula, está de escanteio. Normalmente, na questão petrolífera da margem equatorial, que o próprio Nine é a favor e Marina contra. A outra questão que veio à tona na conturbada audiência foi a conclusão da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho e é objeto de embate institucional entre o IBAMA, o DENIT e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. Por causa desta pendenga, o modal rodoviário é comprometido mantendo Manaus isolada do país. Ou seja, enquanto os parlamentares amazonenses querem o asfaltamento da via, a ministra defende sua avaliação ambiental estratégica. Seja lá o que isso queira dizer, este debate veio com todo vapor durante a oitiva da ministra, que acabou perturbada pela contundência das intervenções dos senadores Omar Azia e Plínio Valério. No final, ela abandonou a sala sob a exigência estúpida de um pedido de desculpa de Valério, que no passado falara da vontade de enforcá-la. A rinha de galo foi mais ou menos assim. Tem uma mistura de técnica e de ética. A senhora não é mais ética do que ninguém aqui. Eu sei que eu não sou. A senhora está atrapalhando o desenvolvimento do país. Eu vou pedir aos senadores... Porque eu estou aqui como convidada. Ministra, Vossa Excelência está como convidada, mas não está presidindo a sessão. E eu tenho paciência. A história vai lhe julgar. Já está lhe julgando. A culpa da lei de licenciamento aprovada é da senhora. Não é. É sim. É um que votou aqui, assuma A sua responsabilidade. Ministra. Não venha botar a responsabilidade. Ministra, depois faça uma reunião lá da equipe do governo e faça esse debate. Vamos seguir a pauta da comissão. Senador Chico Rodrigues. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Ditadura que o senhor não se importou com ela. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Eu tenho educação. Ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite.
O senhor que tem que Senhor falar presidente. Me respeite, ministra. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Tá. Não, Vossa Excelência está me chamando. absurdo! Vossa Excelência está atribuindo a esse presidente como sexista. Não sou sexista. Absurdo! Senador Que Chico absurdo! Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministro lugar, do Estado. presidente! Então, Ponha-se o senhor! Vossa Excelência, Desrespeito Vossa com a Excelência, ministra. Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Me perdoe. Senhor, que absurdo! Vossa Excelência está debatendo com um aliado Isso aqui do é um governo, absurdo. todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Está aqui a base do governo que é estou lhe tratando com a mesma dignidade. Não estou lhe tratando com diferença. Que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra. Eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou o falando senhor com a está ministra. falando com as duas coisas. Porque e o a senhor mulher disse- merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos A mulher assegurar. merece respeito. Vamos assegurar. Por que, que o Vamos. senhor não me Presidente, respeita por favor, como ministro? não provoque. O senhor que disse que Aí eu queria vou fazer me uma questão de poupar. ordem. Quem Vamos. O senhor que Presidente, disse Eu vou que queria pedir, me eu vou pedir ao poupar, plenário. Mas Vossa Excelência está provocando novamente. Eu não estou provocando. Ele é que disse que não me respeita. Eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência agora há pouco me atribuiu a pecha de apoiador de ditador. Não é para isso, ministra. Vossa Excelência disse agora há pouco. Se isso não é ofensa, se isso não é. Quando eu quis Então, separar. Então, cada um dos senadores, convidada como ministra. cada um dos Como eu senadores, estou convidada como ministra. cada um dos Ou ele senadores, me pede desculpa, ou eu vou me retirar. cada um dos, Porque eu fui convidada como ministra. Cada um dos- Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça Senadora, desculpa e eu permaneço. ministra, se Vossa Excelência, Se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Claro, como ministra tem que me respeitar. Ministra Marina Eu Silva. me retiro, porque eu não fui convidada A senhora. por ser mulher. A senhora está Ministra. acreditando quando diz que eu sou psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor é que disse que A sentiu vontade de me informar. A senhora disse que eu sou psicopata, está com medo de mim? Eu vou Tá com medo de pedir. mim, ministra? Tá Não, com medo? O senhor se denunciou. A ministra, idolatrada pela turma da MPB e dos artistas globais, simpatiza com a teoria global neocolonialista, subproduto da nova ordem mundial, cujo roteiro prevê a diminuição da presença dos estados nacionais em prol da governança global. Neste modelo novo, a USAID injetou vultosos financiamentos a ONGs que atuam na região no sentido de isolá-la do progresso em nome da visão santuarista da intocabilidade da área. Marina Silva é do time que entende por necessário manter um sistema colonialista a ser alcançado e mantido por uma legislação que prive o Brasil de explorar as próprias riquezas, atrasando, por conseguinte, o seu desenvolvimento. Todo conluio entre os ambientalistas e agentes públicos como o IBAMA e a Polícia Federal foi mantido para suprimir o controle da região pelos amazônidas, conforme foi descortinado pela CPI das ONGs, presidida justamente pelo dito senador Plínio Valério, PSDB Amazonas, combatente contra a lacração ideológica de uma engenharia social global, de que Marina é vistosa representante e que hoje junta numa mistura muito estranha indigenistas, ONGs estrangeiras, quadrilhas organizadas, ambientalistas e políticos de esquerda, unidos para paradoxalmente promoverem a carência dos nativos e o domínio das reservas estratégicas pela comunidade internacional. Ao espalhar doutrinas apocalípticas sobre o aquecimento global, este bem entrosado arco de interesses espalha o terror de um futuro incerto e faz com que países periféricos se acomodem à noção de que os recursos florestais hão de compor
a reserva estratégica da humanidade. Por isso, a turma do Ministério de Sua Excelência, sob a desculpa de proteger a Amazônia, surge para atrapalhar as obras de infraestrutura com a demora de conceder licenças ambientais, situação inclusive correspondente à estrada BR-319. Também a hidrovia do Tocantins e o linhão de Tucuruí, todos com o cronograma truncado pela judicialização do tema, promovida pelas ONGs para postergar a sua solução final. É neste quadro caótico de interesses em que a visão santuarista da Amazônia é alargada em acordo com as projeções do resto do mundo, que dá para entender os subterfúgios e a vitimização que a ministra Marina Silva levou para o seu encontro na Comissão de Infraestrutura. Ao escorregar nas inquirições ao ponto de agredir aos berros por sentir fugir-lhe os argumentos, a ministra ofereceu o seu maior capital, que é o discurso enfadonho e claudicante, sem referências a um trabalho qualificado e digno à sua posição diante do mundo, como mostra o resultado negativo em termos de desmatamento promovido durante sua gestão. Depois da audiência, ciente do fracasso da sua atuação destrambelhada, a ministra surgiu reclamona na mídia mofenta com os ataques de pelanca de sempre. Ora, para vituperar contra o que considera violência política contra a mulher, ora para questionar a estrutura machista do setor público. O problema é que, mesmo experimentada como parlamentar, a ministra deixou a técnica de lado para puxar a incivilidade, a descortesia e a impaciência com o senador. E aí perdeu a bússola e foi parar no meio dos que subtraíram a razão. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Inscreva-se no canal, não paga nada, é de graça, e você dá a sua contribuição para firmar a presença do mesmo na internet. Compartilhe o vídeo nas redes sociais com seus amigos. Caso tenha gostado do vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha. Comente aqui embaixo sobre o piti de Marina Silva no Senado. Grato pela audiência. Tchau!